Agora, de qualquer maneira, você tentou, depois que terminou, conta um pouco a sua trajetória depois que você encerrou a carreira, aos 40 e quase 41 anos. Tentou ser treinador? Como é que foi essa história do Eurico? O que aconteceu? Eu comecei a trabalhar depois, logo que eu larguei o futebol, né? Eu comecei a fazer curso para treinador e entrei como auxiliar na comissão técnica do Vasco, né? Conversei com o Eurico, tudo, e aí acabei ali para fazer companhia para o Antônio Lopes, e o Antônio Lopes acabou saindo, né? Ele foi, isso é uma coisa normal, né, do futebol, demitido, e sempre quem pegava o time era o Alcir Portela, que era o auxiliar dele direto, sempre ele estava ali e pegava o time, e dessa vez o Eurico chegou para mim e disse, não, quem vai assumir o time é você que vai assumir o Vasco. Aí eu disse, cara, então vamos lá, né? Então ali para, né? Mas aí manteve o clube na primeira divisão. A gente conseguiu. E precisa frisar, né, que o Vasco que eu estava pegando não era o mesmo Vasco que eu joguei, né? Era outro Vasco. Era um Vasco que já tinha problemas financeiros, um Vasco que tinha que usar muito a categoria de base, porque não tinha dinheiro para contratar. Você pegava o jogador que você podia, não que você queria. São coisas diferentes, né? Hoje tu vê times que vão lá, contratam um jogador com condições, tem condições de pagar. O Vasco não tinha essa possibilidade. É o jogador que podia. Preferência o jogador que estivesse livre, né? Porque aí você não precisa pagar nada. Você só pega ele e paga o salário. O que você acha da SAF agora? Porque agora teve inclusive essa SAF do Vasco que não deu certo, né? O que você achou aí? O que você achou dessa... Alguma coisa deu errado aí, Mauro Galvão? Eduardo, a gente tem que sempre ter cuidado, né, com aquilo que a gente fala. Né? E foi falado muito sobre isso. A SAF agora vão vir para profissionalizar o futebol, vai ser tudo uma maravilha, vai ser tudo, né, todo mundo vai ganhar dinheiro, todo mundo vai ser rico. Aonde tem isso? No Vasco, não, né? Faltou pesquisar melhor essa 777? Foi mal escolhido, foi feito com pressa, tudo foi feito assim, sabe aquele negócio, tem que ser agora, tem que ser agora. Qual o motivo? Não sei. Eu não estou lá dentro, né? E ainda bem, né? Para saber aquilo que está acontecendo. Só que essas pessoas que pegaram, né, essa SAF que o Vasco pegou, elas demonstraram totalmente ser assim, fora do futebol. Não tem nada a ver com o futebol. Eles fazem outras coisas que não é o futebol. Qualquer outra coisa, menos futebol. Que foi tudo feito assim de uma forma sem ter uma linha, né? Uma direção. Eles faziam aquilo que aparecia. Né? De vez em quando eles vinham aqui, esses personagens, né, que diziam que era da 777, e apareciam aqui, tiravam fotos e depois iam embora. Demoravam um tempo para voltar? E aí, cadê o profissionalismo? Onde é que está o profissionalismo nisso? Então, é tudo conversa fiada. Eu não acredito mais nessas coisas faz tempo. Né? Ou você tem condição de fazer as coisas bem feitas, organizado, como clube, né? Ou não tem. Não adianta, não é um cara que vai vir de fora e vai resolver o teu problema. Não existe isso. Ninguém vai conseguir fazer isso. Então, o Vasco foi enganado por esse pessoal. Agora o Pedrinho entrou e está conseguindo tentar reverter a situação, que tem que ter muito cuidado, porque tem toda uma questão de um percentual que já foi vendido, vai ter que ser repassado para alguém, né? Então tem toda essa história aí que nesse momento não é nem o caso, né, de tentar resolver, né? Porque tem o campeonato está rolando. Não adianta a gente ficar pensando numa coisa e o campeonato aqui. Você tem que estar focado aqui para tentar fazer com que o time jogue bem, ganhe as partidas e consiga se manter, não é? Num nível bom. Eu acho que isso que é o principal agora. E foi a própria empresa que contratou esse português, nesse último aí, que causou uma situação, porque para o vascaíno, né, perder de 6-1, né? Você torce pelo Vasco hoje, sabe que deve ter sido complicado. Né? Mas aí que eu te pergunto, Eduardo, quem é que estava no comando? A gente não sabe. Ninguém se habilita, não existe uma pessoa.
Por exemplo, no Botafogo, você tem que é o cabeça. É o Textor. Ele é o cabeça. Né? Nos outros times, quem tem? Tem um presidente, tem um responsável. Não existe esse negócio de você ter aqui uma empresa que não tem um responsável. Isso aí deve ter algum motivo. A gente não sabe qual é. Lá no Bahia tem o cara do City que é o responsável. É o responsável. Alguém tem que ser o responsável, porque senão vocês ficam fazendo coisas que não tem sentido. Por exemplo, o Vasco passou de fase pelo Fortaleza com um técnico interino, né? Aí tu vai e tira ele e bota um cara que chegou que não conhece nada do futebol brasileiro, não conhece os jogadores do Vasco. O que ele pode fazer? Perdeu. E de uma forma, e foi uma situação para ele ruim, para o Vasco pior ainda. Né? Uma coisa que o Vasco poderia ter evitado. Né? Administração errada. Totalmente. Então, eu acho que é importante a gente ficar com isso bem gravado, que você tem que ter sempre eficiência naquilo que você faz. Não adianta ter nome só. Né? Eu sou a SAF, ou eu sou o associativo. Não. Tem que ser eficiente no associativo ou na SAF, porque os dois podem errar. Dizer que a SAF é a salvação, não é. E ficou provado. De qualquer maneira, do Botafogo está dando certo, foi o que você falou. Pois está dando certo, porque tem responsável, tem pessoas, né, e a gente está vendo um comprometimento, investimento nos jogadores. O Botafogo trouxe vários jogadores, né, de custo alto. O cara tem dinheiro, né? Tem dinheiro. Tem outros clubes. Tem outros clubes. Então ele não está começando agora. Ele não está. Vamos lá brincar de fazer futebol. Não.